quando você analisa esses dados e você verifica que a maior incidência de perda de trabalho vai ser em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, países que não possuem uma proteção, né, aos trabalhadores, é um pouco desesperador. Na verdade, um pouco não, é muito desesperador. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Siempre en su casa. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos que o mais lindo, que o preferido âncora de toda a podosfera, Cristiano Barba, esse lá do Benzina no Meião, do Gole, do Pausa, do Benzina e também do Teologia de Boteco, esse podcast que você está ouvindo agora nesse exato momento pelo YouTube e pelo Instagram. Na verdade, os dois estão aqui, eu apontei pro YouTube porque eu tô olhando pra tela e o Instagram eu tô olhando pro celular aqui. Como sempre, na introdução do Teologia de Boteco, hoje, Teologia de Boteco de 119, veja você que loucura. Robôs sonham com humanos elétricos, eu ia falar com ovelhas, não, porque é o livro do Philip K. Dick. Robôs sonham com humanos elétricos, programa que eu gravei lá com a Vanessa Almeida, a advogada de robô. Então, ó, Philip K. Dick, Isaac Asimov, será que a gente vai falar de tecnologia? Será que a gente vai falar de ficção científica? Não, a gente vai falar sobre o futuro dos empregos, o meu emprego, o teu emprego, o emprego de todos. E você, classe trabalhadora, operária e camponesa, por favor, fique esperto nesse programa porque é vital pra você. Um programa que me deixou muito deprimido. A gente gravou duas vezes, porque a gente gravou num dia e sei lá, foi numa quinta-feira, numa quarta-feira, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, saiu um novo relatório com números muito piores do que os que ela tinha dito no programa, e ela pediu pra gente gravar novamente pra atualizar, porque realmente é uma questão gravíssima, a questão da substituição de mão de obra humana por mão de obra robô. Então, fique atento, daqui a pouco, Teologia de Boteco 119, robôs sonham com humanos elétricos, mas essa introdução aqui não é pra falar sobre o programa, aliás, é pra falar sobre o programa também, mas essa introdução é muito mais pra falar sobre a agenda do Teologia de Boteco, que é na segunda-feira, Teologia de Boteco, na terça-feira, Gole, na quarta-feira, Pausa. Essa semana não teve pausa, por quê? Porque eu vacilei. Na quinta-feira, Gole, na sexta-feira, você tem dicas culturais lá no YouTube. Essa semana teve? Também não teve, porque eu vacilei pra cacete essa semana. No sábado não tem nada. E no domingo você tem o João Bigon no Gole falando sobre a causa antirracista, sobre a luta da militância negra no Brasil e no mundo, a luta dos homens e das mulheres negras no Brasil e no mundo, beleza? Então é isso. Além disso, a agenda do Teologia de Boteco, algumas pessoas vêm me perguntar: Bárbara, como eu posso colaborar com o Teologia de Boteco? Bom, existem existem três formas de colaborar com o Teologia de Boteco. A primeira e mais simples de toda é essa, é divulgar a Teologia de Boteco nos seus grupos, nos grupos onde você frequenta, mais do que apenas no ambiente virtual. Você pode divulgar o Teologia de Boteco nos coletivos que você faz parte, no partido que você é filiado, caso você seja filiado a algum partido, entre os seus amigos, entre a sua família, entre um monte de gente que você conhece. Você pode estar divulgando o Teologia de Boteco, divulgando as ideias que são repassadas, porque o Teologia de Boteco é, antes de mais nada, um programa para divulgação científica, em especial das ciências humanas, como vocês bem sabem. Mas existem mais do que isso. Algumas pessoas vão me perguntar: porra, Bárbara, mas eu divulgo, eu falo do programa sempre. Você pode falar além, para além de falar, de mostrar, de colocar o link, você pode dizer especificamente, falar: ó, esse
debate que a gente está tendo, vamos supor que você esteja tendo um debate sobre a guerra às drogas, ou lá no grupo da tua família, alguém fala que maconheiro tem que ir pra cadeia mesmo. E você ouviu agora há poucos dias o programa que eu gravei com o Igor Leone, um programa que ficou lindíssimo, ficou ó, da ponta da orelha sobre a guerra às drogas, e ele apresenta argumentos sensacionais contra essa política de punição das pessoas periféricas e em especial das pessoas negras, que é a guerra às drogas, e como essa guerra às drogas foi construída a partir de uma perspectiva ideológica lá atrás nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a lógica brasileira, e como que a gente preserva esse tipo de coisa até hoje. Então você pode dizer, ó, nesse programa, nesse momento aqui, ó, o Igor fala isso, o Cristiano pergunta isso e o Igor responde. Veja, escute nesse momento, e isso vai fazer com que as pessoas tomem gosto e entrem em contato com o programa. Além disso, você pode ensinar as pessoas também a baixar os agregadores de podcast nos celulares e ensinar essas pessoas como que funciona, como que é pra escutar um podcast. Porra, um áudio de 1h30, sei lá, vai pegar um xadrez verbal aí, tem 18 horas de programa, sacanagem. Vai pegar o MDM, que tem, 9 horas de programa, tem que ficar 9 horas sentado? Não! Você pode simplesmente, como quando você vai ler um livro, você pode escutar 2 partes, deixar e escutar o próximo, o restante em outro momento. Você pode escutar um pedaço, escutar um outro pedaço, sei lá, se você tem 2 horas de trajeto para ir e para voltar do seu serviço, você pode fazer isso. Se você leva 1 hora para fazer a sua caminhada ou para fazer o seu treino, seja ele qual for, você pode ouvir isso também durante o treino. Então, explicar para as pessoas como que funciona o podcast, eu acho que é tão importante quanto indicar um podcast, porque você indica lá Teologia de Boteco, ou indica, sei lá, o Ponto G, ou indica, sei lá, Vira Casaca, mas não ensina pra pessoa, não faz a pessoa entender como que é, por que a pessoa acaba como que a pessoa passa a escutar. Então pode ser bem problemático, porque daí o cara fica meio sem, sabe, fala, porra, mas o que é isso? O que significa podcast? Então essa é uma outra maneira bem interessante de você divulgar não só a Teologia de Boteco, mas a cultura do podcast, tá? E a terceira, e não menos importante, é ajudar com grana. Você entra lá em apoia.se/Teologia de Boteco, todo esse equipamento que tá aqui. Agora estamos fazendo transmissão pelo YouTube e pelo Instagram, microfone, gravador, computador, iluminação, pedestal, tudo que tem aqui basicamente foi comprado com a grana dos apoiadores. Então você entra lá em apoia.se/Teologia de Boteco, apoia.se/Teologia de Boteco, e vê lá se você pode dar uma grana, se você não pode, se você não quer dar uma grana, então você pode ajudar das outras maneiras. Se você acha que não vale a pena investir grana nesse projeto, você tem que estar livre, não precisa investir, obviamente. Agora, se você fala, caramba, esse programa aqui merecia ter mais visibilidade, esse programa aqui poderia ter mais qualidade, esse programa ter... Porra, esse barbudo aí merecia, cara, porque o programa que ele faz é muito legal. Entra lá em apoia.se/Teologia de Boteco e dá uma força com grana, beleza? Outra coisa que você tem que ter certeza é que o programa que você ouve... Tá muito frio, cara, por isso que eu tô com as mãos no bolso. Outra coisa que você tem que ter certeza é... o programa que você ouve, se você é uma pessoa que tem uma postura antifascista, se você é uma pessoa que se preocupa em disseminar um discurso contrário ao discurso de ódio que está tão em voga hoje no Brasil, sobretudo com a influência do atual presidente da República, o facínora Jair Messias Bolsonaro, e você pensa, caramba, eu vou ouvir apenas, quer dizer, programas que preguem isso, programas que são antifascistas também, programas que tem uma postura antifascista. Bom, você pode entrar lá em podosferaantifascista.com.br e ver a lista de programas que tem lá. Tem vários programas e você vai falar, porra, mas todos os programas que estão lá são programas de política, são programas que falam de política, ou programas... Não necessariamente. Tem muitos programas que não são necessariamente de política, é claro, não daquela política que você está imaginando, porque em certa instância todos os programas são sobre política, tudo no mundo é sobre política em certa instância. Mas você pode ter lá programas que falem de outros assuntos, sei lá, você pode ter um programa que fale sobre eletrônica, por exemplo, você pode ter um programa que fale sobre xadrez, por exemplo, você pode ter um programa que fale sobre, sei lá, culinária, mas se esse programa tem o cuidado de não convidar pessoas que tenham um discurso de ódio, se esse programa tem o cuidado de não propagar um discurso de ódio, ainda que esse programa não fale especificamente sobre política,
esse programa tem um compromisso com o discurso antifascista e esse programa cabe na podosfera antifascista, beleza? Então, se você tem um interesse em ouvir programas que não divulguem um discurso antifascista, acessa lá, tem uma lista de programas que você pode escolher, pode conhecer novos programas, né? Geralmente eu dou um espaço para alguns programas, né, que tem essa postura antifascista, ter um momento de jabá aqui na introdução do Teologia de Boteco. Essa semana não apareceu ninguém, então não vai ter ninguém, mas vai ter o pessoal do Mundo Freak falando do São Paulo Fantástica agora. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do Mundo Freak, com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios. Será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento. Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos. Será dia 10 de agosto, um sábado, aqui em São Paulo. Garanta já o seu ingresso e venha desbravar esse desafio com a gente. Ah, é verdade. E não olhe para trás. Além de São Paulo Fantástica lá em agosto, né, que vai ser? Agora no dia 20 de julho, em São Paulo, na Moca, no Café Conchego, vai ter uma conversa, uma gravação comigo e com todos os ouvintes que estiverem dispostos a ir até lá num dia de frio. A gente vai gravar, sei lá o que vai acontecer, talvez uma conversa entre os ouvintes, um debate sobre o que significa fazer podosfera, fazer podcast nesse momento histórico, nesse momento político e tudo mais. Eu não sei ainda exatamente qual vai ser o tema, talvez eu lance aí uma enquete na internet pra gente ver qual o tema, do que vocês querem falar, do que vocês querem gravar. Vai ser, ouvinte manda. Então vai ser no dia 20, a partir das 16 horas. Aqui embaixo vai ter o endereço certinho do café do Gus. Gus, obrigado, cara. Você é um cara que mora no meu coração, que tá cedendo gentilmente, gratuitamente, pra gente fazer esse encontro. Então, se você vai lá, por favor, compre um café com o Gus, colabore com ele, beleza? E é isso. Basicamente, a gente vai se encontrar lá. Eu quero dar um abraço em cada um dos ouvintes e das ouvintas do Teologia de Boteco. Se você tiver oportunidade, se você tiver vontade de ir lá, óbvio, e puder colar lá, vai ser no sábado, às 16 horas. Então, se você puder ir lá, provavelmente a gente começa às 16, a gente vai trocar uma ideia, vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa. Se tiver álcool lá, não sei se vende álcool no café do Gus, mas se vender, talvez a gente fique alcoolizado, o que é positivo. Vamos fumar um cachimbo com a galera e depois a gente grava um podcast bem interessante, talvez 1, 2, 3 temas, não sei, vamos ver como que vai ser o tempo, como que vai ter, a galera vai estar animada. Eu espero que não seja uma flopada do ano, espero que apareça bastante gente e que seja bem legal lá, beleza? E quem viu a Sofia aqui no começo vai ter a oportunidade de ver, porque a Sofia estará lá também. E só pra gente fechar, então, agenda: segunda-feira, Teologia de Boteco; terça-feira, Gole; quarta-feira, pausa; quinta-feira, Gole; sexta-feira, dicas culturais no Caderno do Fiado; sábado não tem nada; domingo, João Bigon no Gole. E nessa quinta-feira tem uma novidade. Se você gosta do Teologia de Boteco, tem uma novidade no feed do Teologia de Boteco nessa quinta-feira. Então, quinta-feira, fique frenético com o seu dedo no F5 para aparecer a novidade que tem lá no teologiadeboteco.com.br, que não é exatamente uma novidade, mas é uma novidade. Não é um programa novo, mas talvez uma pessoa nova, não sei. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Fica agora com a Vanessa falando sobre o futuro dos nossos empregos. Valeu?
Vanessa Almeida, que honra escalafobética ter uma pessoa de tamanho, garbo e elegância como você aqui, sentada nas humildes cadeiras do boteco. Muito obrigado por ter vindo, sério. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Agradeço o convite e agradeço ainda mais os elogios, tamanhos que acabei de receber. Eu tô igual o carro velho lá, não sei se você lembra. O mestre dos elogios. Cada vez eu apareço com um elogio novo para as pessoas. Mas, Vanessa... Sempre vai aumentando. Exatamente. Mas você veio hoje aqui pra gente conversar por conta de uma série de questões. A gente ia gravar de um tema, acabou que vai gravar de outro. E daí, na outra semana, você volta pra te gravar daquele tema que a gente ia gravar por primeiro. Porque são muitos assuntos que você poderia abordar. Então, mas antes da gente falar sobre esse tema que vai ser... o tema que a gente vai abordar, que já tá as pessoas, eu fico fazendo aquela surpresa, né, mas quem começou a ouvir já sabe, né, porque já tá escrito no post, né, mas antes de a gente começar a falar, eu vou pedir pra você se apresentar para as pessoas que não te conhecem. Tá, meu nome é Vanessa Almeida, eu sou advogada trabalhista e sou pesquisadora na área de automação. E é famosa no Twitter também. Não sou tanto quanto eu gostaria. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o teu... Ainda não tenho 10 mil seguidores. Quando eu tiver 10 mil seguidores, eu vou me sentir famosa. Não, o importante é quando você começar a ganhar presentes. Daí a fama chegou, você fala, mãe, deu certo. Dei certo na vida, é isso. Tomara. Hoje a gente vai falar sobre essa questão, né, que é o foco da tua pesquisa sobre a automação e essa substituição do, entre aspas, recurso humano pelos robôs e pela inteligência artificial e tudo mais. E eu vou pedir para você já dar uma introdução sobre isso, sobre vai ter essa substituição mesmo? Um dia a gente vai ser substituído por robôs? Então, é curioso porque a ficção científica, ela já previa isso com anos de antecedência e as pessoas achavam que era extremamente fantasioso. A primeira vez que se suscitou essa ideia da substituição foi numa peça escrita em 1930 chamada Fábrica de Robôs, acho que é do Kapev, é um escritor tcheco. Inclusive a palavra robô vem dessa peça que ele escreveu, que a palavra robô, ela significa robota, que vem da palavra tcheca, né, que significa trabalho escravo. Então, a ficção científica já via os robôs como escravos dos seres humanos. E nessa peça, fala de uma fábrica em que seres autômatos, que foram posteriormente chamados de robotas, substituíam o trabalho humano para que os humanos fossem livres, para fazerem o que eles bem entendessem. Só que esses seres, eles ganharam consciência e perceberam que eles estavam sendo escravizados. E se revoltaram contra os humanos e os mataram. É uma história bem recorrente aí no imaginário, a criação que se revolta, né? Sobretudo a criação que se revolta justamente nesse contexto de exploração, né? Acho que, claro, existem milhões de exemplos que a gente podia utilizar, mas o que me vem à cabeça primeiro agora é o Blade Runner, que para mim é o filme mais lindo, pelo menos... Sei lá, o mais lindo não sei, vai, tá bom, também é difícil, mas vai, tá entre os 50 mais lindos de todos, e toda a trama, né, do Roy Batty e da galera que vem com ele, todos os replicantes que vêm com ele, é um pouco isso, né, um pouco uma revolta de... Porra, claro, tem todo um contexto filosófico, tem todo um questionamento sobre o que significa a vida e tudo mais, mas é isso, é uma revolta por, porra... São questionamentos que foram abordados anteriormente pela ficção e que estão sendo abordados hoje pelos próprios cientistas, pelos economistas, a respeito do que separa o ser humano do que separa de ser um robô, sabe? Então é interessante ver essa discussão, abordar esses temas que já foram muito discutidos na ficção científica, principalmente pelo Asimov, por exemplo. Exato. Asimov, que era um cara que eu ia citar, sobretudo porque no teu Twitter lá você é advogada de robôs, e cara, é impossível qualquer pessoa que já tenha passado os olhos por qualquer texto do Asimov não falar, essa mulher aí botou esse nome por causa do Asimov, só pode ser.
Também. Não, porque eu coloquei uma advogada de robôs, porque meus amigos sempre brincam comigo que, como eu sou advogada trabalhista, eu defendo humanos, daqui a um tempo, quando eles forem substituídos e só terem os robôs, eu vou defender os robôs contra a exploração do capital. Caraca, mas é exatamente isso. Exatamente isso. Então, né, mas enfim, vamos falar primeiro, né, dessa perspectiva apocalíptica que você me apresentou, que da outra vez que a gente conversou, né, a gente começou conversando, rindo, Asimov, porra, adoro ficção científica, no final a gente tava bebendo uma garrafa de uísque, falando, realmente, Vanessa, a vida é essa aí e é o que tem. Foi bem depressivo, apesar de que, por mais depressivo que seja, eu acho que é vital a gente acabar falando sobre essa jornada, esse caminho, esse trajeto que parece, pelo menos para muitos, inevitável, dessa substituição quase que massiva de seres humanos por robô. O que você tem para falar sobre isso? Então, já não é de hoje que estão sendo feitos relatórios futurológicos, né, em que se apresentam perspectivas de substituição, tá? E isso é feito desde os anos 80, em menor escala, obviamente. Mas foi a partir de 2013, que esses relatórios eles começaram a tomar grandes proporções e tomarem muito mais atenção dos governos, tá? Em 2013, que foi o primeiro relatório que surgiu, foi feito por dois economistas, se não me engano, de Oxford, que é o Carl Frey e eu lembro que um é o Carl Frey, mas depois eu lembro. Michael Osborne, eu tinha que lembrar esse. Enfim, eles previram que 47% de todos os empregos dos Estados Unidos, eles corriam risco de serem automatizados até 2030. Posteriormente, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, também publicaram um relatório prevendo que, dentre os 21 países que fazem parte deste grupo, né, 9% de todos os empregos corriam alto risco de serem totalmente automatizados. 9%. Usando como base a análise de todos esses países também até 2030. Tá? E aí, em 2016 também, surgiu um relatório do Fórum Econômico Mundial. Esse é um pouco mais próximo da nossa realidade, que já previa que até 2020, ou seja, no próximo ano, cerca de 7 milhões de empregos já seriam perdidos para automação. Esse é o que a gente está mais, as pessoas elas estão mais de olho nesse relatório, porque ele está se concretizando de fato, ainda que os empregos informados, né, para a base desses relatórios, você não tem a certeza absoluta que eles foram perdidos exatamente por causa da automação, mas você consegue ter uma certa noção. Então, até o presente momento, esse relatório ele realmente está se concretizando. E todo mundo já está quase chegando à marca de 7 milhões de empregos perdidos. 7 milhões de empregos perdidos, isso, né, entre esses países que foram pesquisados, né, não é no mundo inteiro, né, mas é muita gente, né, muita gente que fica sem trabalhar, né, e esse povo todo... Não, na verdade, o Fórum Econômico é no mundo inteiro, tá? Só na OCDE que eles viram 21 países. Entendi. Mas mesmo assim, né, é muita gente que acaba perdendo emprego e para onde que vai esse povo? O que vai acontecer com essas pessoas, né? Porque assim, quem são essas pessoas? Primeiro de tudo, é a pergunta que eu faço. Quais são esses empregos que vão acabar sendo parcial ou totalmente substituído por mão de obra mecânica ou robô? Não sei como que seria a melhor maneira de falar. Eu só queria apresentar mais alguns dados antes, né, porque saiu. Foi esse o motivo da gente estar regravando, porque no dia que a gente gravou, à noite mesmo, saiu um outro relatório mais atualizado e um pouco mais dramático sobre a situação de automação. A teologia de boteco sempre na vanguarda, né? A gente fala e daí... Eu tô com medo, eu tô até olhando aqui no F5 aqui pra ver se não tem o novo. Se tiver um novo, antes de segunda-feira, quando eu vou colocar esse programa no ar, se aparecer um novo, daí é perseguição. Aí é perseguição, espero que não. Mas então, é que na quarta-feira passada, no dia 26, que eu acho que era quando a gente estava gravando, a Oxford Economics, que é uma revista da faculdade de Oxford,
eles lançaram um relatório, tá? Prevendo que até 2030 seriam ocupadas pelos robôs industriais. Eles não estão contando, tá, os empregos que vão ser substituídos por inteligência artificial. Cerca de 20 milhões de empregos nas indústrias. Caramba. E aí, também a base de cálculo deles, de análise e tudo mais, eles conseguiram chegar que desde 2004, cada robô industrial instalado no setor manufatureiro deslocou uma média de 1,6 trabalhadores de seus empregos. E aí o impacto total leva tempo, né, para se materializar num tanto. No primeiro ano de instalação de robô, quase se não me engano, trabalhadores acabaram sendo deslocados. Mas isso acabou, depois de 3 anos, se estendendo para 1,6. Ou seja, tipo, ainda que você instale um robô e ele desloque um trabalhador, o reflexo dele vai deslocar mais trabalhadores ainda. Uhum. No efeito cascata, assim. É um efeito cascata. Meio triste isso, né? Porra, meio triste? Não, triste pra cacete. E assim, quem são essas pessoas que vão imediatamente perder emprego? Quem são essas pessoas que vão ser imediatamente substituídas, que já estão sendo, né? Porque afinal de contas, não é, né? Como você falou, né? Sei lá, em 2020, em 2030, em 2050, não vai chegar ali em 2019, no dia 31 de dezembro, e a partir de amanhã, né? Essas pessoas vão perder emprego. Mas é um processo continuado que começou em um momento e em 2020 talvez vai ser o momento onde vai ser concretizado, né? Sim, as pessoas que estão perdendo emprego para automação, em tese, elas são as pessoas que os economistas dizem que são de baixa qualificação, né? Uhum. Os empregos, eles são divididos em 3 grupos: alta qualificação, média qualificação e baixa qualificação. Alta qualificação seriam os executivos, os programadores, os CEOs de empresas, enfim. Os de média qualificação seriam pessoas mais da área administrativa, como contadores, advogados, administradores. E os de baixa qualificação seriam caixas de supermercado, pessoal de limpeza, porteiros, vigias, né? Hoje em dia, o que está sendo muito mais deslocado são os trabalhadores de baixa qualificação. É muito comum, por exemplo, você ver prédios, né, condomínios, para economizarem, substituindo os porteiros por aquelas portarias eletrônicas. Sim. Ou mesmo quando você vai em alguma loja, por exemplo, o McDonald's aqui em São Paulo, né, está acontecendo muito, em que eles estão tirando as caixas e substituindo por postos de atendimento automático, né? Você vai lá, você escolhe seu lanche, paga e só retira o lanche, né? Uhum. Então, esses são os empregos que estão sendo automatizados hoje em dia, tá? Esse tempo todo, entre 20 anos, né? Desde 2020, desde 2000 até 2020, em tese, sempre são esses empregos que estão sofrendo essa maior parte de automação. Contudo, um economista chamado David H. Autor, ele criou um termo chamado polarização de empregos, em que se descobriu que as tarefas das ocupações de média qualificação, elas estão sendo automatizadas aos poucos, ou seja, os empregos delas não estão sendo automatizados, mas as ocupações delas, as tarefas delas, sim. Então, estão esvaziando os empregos. Por exemplo, um advogado, né? Hoje em dia, a gente vê muitos softwares que fazem as nossas peças, que nos auxiliam na procura de jurisprudência. Isso é uma automação da minha profissão. Uhum. Minha profissão não está desaparecendo, mas ela está sendo desocupada. Eu estou perdendo as tarefas. Isso vai ter um reflexo no futuro em que menos vagas para advogados vão existir no mundo. Porque um escritório vai querer contratar mais advogados se as funções de um advogado, quem está sendo feito é uma máquina, é um software que está fazendo. Então, essas ocupações, elas não vão desaparecer, mas os empregos vão diminuir em uma grande escala. E esse conceito da polarização quem está no meio ou vai se deslocar para uma qualificação baixa, ou vai tentar se qualificar, estudar, melhorar.
e subir para alta qualificação. Sim. E são Uhum. essa grande polarização que vai surgir, que está surgindo também a desigualdade nisso. Algum crítico, sobretudo um que tem uma postura mais liberal, ele diria, não, os empregos não vão sumir, eles vão substituir, eles vão mudar, né? Como antigamente você tinha lá, sei lá, um construtor de carroça e hoje ele se transformou num mecânico de automóveis, né? Mas me parece que essa fluidez proposta, essa facilidade de fluidez proposta pelos liberais e por uma direita mais conservadora também, ela é completamente falaciosa, né, no sentido de que não é tão fluido assim, não é tão fácil assim um cara que tem por exemplo, uma pessoa, um cara, uma menina, um jovem que trabalha como atendente no McDonald's, que não requer nenhuma formação prévia. Bom, se não requer uma formação prévia, não é amanhã ou depois que ele vai simplesmente dar um salto e optar por uma atividade um pouco mais complexa, por uma atividade que requer uma formação maior. Essa pessoa ela vai acabar desempregada, né? Vai acabar sem ter o que fazer e à mercê do capital, tendo que negociar cada vez por menos a sua força de trabalho, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Eu tô equivocado. Não, você tá certo quanto a isso. É que hoje em dia, quando há esse deslocamento, ele é muito imperceptível e ainda há postos de trabalho em que esse tipo de pessoa consiga se realocar. O problema é que não vai ter trabalho para todo mundo por causa disso no futuro. E as novas profissões que estão surgindo já, né, faz bastante tempo, inclusive, elas requerem treinamento, elas requerem uma qualificação. E você percebe que essas pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso à informação, pessoas com baixa renda, elas não vão conseguir alcançar esses empregos. Então, assim, é uma visão um pouco desesperadora até. Quando a gente para pensar em quem vai ser atingido pela automação. Ainda que novos empregos sejam criados, inclusive o Fórum Mundial ele espera que quase 3 milhões de empregos sejam criados até 2021, tá? Em substituição aos 7 milhões, meio que compensando, né? Você vai perder 7 milhões, mas vão ser criados 3 milhões de empregos. Para quem serão esses 3 milhões de empregos? Serão para programadores, são para pessoas voltadas para a área computacional, enfim. Então, é a caixa do supermercado. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com o porteiro? O que você vai fazer com o jardineiro, com a cuidadora de idosos? É uma coisa um pouco delicada. Um pouco bastante, né? Porque você vai acabar colocando essas pessoas de lado. E assim... Bom, com essas pessoas de lado, óbvio, né? Hoje você já tem um exército de reserva gigantesco, né? No capital, um exército de reserva para o capital, que é quem em certa instância garante o poder do patrão reduzir cada vez mais os benefícios, reduzir cada vez mais os salários, reduzir cada vez mais as condições de trabalho. Com essa expansão, a tendência é que essa disparidade seja ainda maior, né? Você com o grande empresário, ele tem ainda mais possibilidades de reduzir os salários, reduzir os benefícios, reduzir todas as condições de trabalho, porque afinal de contas, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar no Japão, que é um lugar onde também tem, né, já comentei contigo, né, por exemplo, você não tem frentista no Japão. Você vai lá, você passa o cartãozinho na máquina, coloca X litros de combustível e você mesmo serve no seu carro, você mesmo coloca lá e já está pago. E assim, entre os brasileiros que vivem por lá, isso é tido como olha, isso é coisa de primeiro mundo, isso aqui no Brasil nunca funcionaria, porque o Brasil é uma terra de selvagens, aquele típico discurso vira-lata de que aqui no Japão, olha como é lindo, e lá, só que esse mesmo brasileiro que está lá, esse brasileiro que estava comigo lá, é a mão de obra a mais grosseira possível. Talvez, não sei se a primeira mão de obra que vai cair, mas com certeza vai estar na primeira leva, né, que são as pessoas que estão fazendo
fazendo os trabalhos braçais, estão fazendo os trabalhos que requerem muito pouca especialização, né? Pra você ter uma ideia, eu trabalhei no Japão durante 4 anos e eu falava japonês muito pouco, falo japonês muito pouco. Então, quer dizer, sequer o idioma do país onde eu estava eu precisava saber para executar aquelas atividades. E assim, me parece que falta um pouco essa consciência. Lá no Japão, uma das coisas que eu mais ouvia, né, quando a gente pedia para sair mais cedo, quando falava alguma coisa nesse sentido, sempre havia um japonês que falava, mas lá fora tem uma fila de filipino querendo entrar no teu lugar pela metade do salário que você ganha. E nesse sentido, assim, me parece que é um pouco dessa pressão, um pouco não, né, completamente essa pressão que futuramente vai ficar mais acentuada ainda do patrão contra os empregados, né? Agora você pode substituir um filipino por um robô, né? Se você não quer trabalhar, coloca um robô no seu lugar. Vai ser basicamente essa agora a moeda de troca no futuro. Porque o filipino, você ainda tem que pagar para ele, se ele se machucar, você ainda tem que pagar o médico para ele e tudo mais. É que você estava falando agora sobre salários, a economia de salário. Em 2017, um desses relatórios, né, que era do Instituto McKinsey, ele disse que entre 2015 e 2030, a economia dos salários pagos aos trabalhadores que seriam substituídos por robôs ou inteligência artificial é na média de 1,1 trilhão de dólares. Então, é muita economia. E para onde vai esse dinheiro? Obviamente, para a mão dos trabalhadores, que não é. Assim como é muito difícil não, eu diria, é impossível, né, nesse discurso de diminuir impostos para que o empresário possa investir mais, é impossível que esse dinheiro economizado nos impostos acabe caindo no bolso do trabalhador. Então, se você é trabalhador e vota no Amoedo, me desculpe, mas você é um iludido. O que ele fala nunca vai acontecer, né? Eu acho que a gente está prestes a vislumbrar uma acumulação de capital nunca antes vista em todos os tempos, porque, cara, 1,1 trilhão é muito dinheiro economizado na mão de poucas pessoas. E você acha que esse acúmulo, ele é, em certa medida, vamos dizer assim, um sinal de um avanço do capitalismo ou do final do capitalismo? Porque vai chegar um momento que vai ser inevitável, né? Eu tinha até um comentário para fazer aqui, mas eu primeiro vou esperar você dar essa resposta para concluir o meu comentário. Então, o que se discute muito é quando você substitui os trabalhadores também são consumidores. Então, no momento que você tira o trabalhador e substitui ele por um robô que não vai comprar os seus produtos, vai fazer você economizar muito, você vai acumular muito mais. Porém, vai chegar uma hora que não adianta você produzir porque não vai ter quem compre. Então, você meio que tirando o trabalhador dessa roda, você também tira o consumidor. De uma certa forma, é uma quebra do capitalismo isso. Você está invertendo a situação das coisas. Muito se fala sobre saídas para o capitalismo, né? Tipo, o que a gente vai fazer então para salvar o capitalismo, já que não tem como parar a automação? Ela é inevitável. Isso vai acontecer. Ainda que os governos comecem a se mover, e muitos já estão se movendo para tentar amenizar os danos, esse já é um cenário previsível, tá? Uma das saídas encontradas, que estão sendo debatidas, inclusive, é a distribuição de renda básica universal. Eu acho que, não sei se era este o comentário que você gostaria de ter feito. Não era, mas esse também é um bom comentário. Então... Essa distribuição de uma renda universal, que é como já foi falado outras vezes, que é em certa instância, como você falou, uma medida para salvar o capital e não uma medida contra o capital, né, como alguns capitalistas hoje em dia, como alguns defensores do capital hoje em dia pregam, né? Sim, a renda básica ela sempre foi vista como uma política pública de cunho esquerdista, né, comunista, como dizem por aí, mas no fundo ela é uma política, na verdade, extremamente capitalista quando você para analisar, né? É que nós a tomamos por este lado, mas ela vista nessa ótica
do futuro, como uma medida para salvar o capitalismo, ela foi proposta, por exemplo, pela primeira vez pelo Bill Gates. Ele, lá em 2013, num artigo publicado, ele sugeriu, olha, já que não tem como parar a automação, eu sugiro que a gente comece a taxar os robôs e o lucro, né, a gente comece a taxar o lucro gerado pelos robôs e pegue este lucro e divida para a população que foi deslocada. Ou você dá uma renda para eles, ou você usa esse dinheiro para investir em requalificação profissional. O Bill Gates defendendo. Bom, no Brasil de 2019 é muito fácil uma pessoa se tornar comunista, né? Muito fácil, porque antigamente você tinha que estudar o Capital, você tinha que apoiar a causa dos trabalhadores, né, do mundo inteiro, e hoje basta você fazer um comentário, qualquer mínimo comentário que seja que se aproxime dos direitos humanos, ou qualquer coisa desse sentido, você já é considerado por muitos um comunista, né? Essa questão da renda básica, através da taxação de robôs, ela foi inclusive já apresentada ao Parlamento Europeu em 2017. Eles se levantaram essa questão de como que a gente vai fazer então para distribuir essa renda proposta, e aí uma das parlamentares, uma parlamentar belga, se não me falha a memória, ela apresentou, não, vamos taxar os robôs, né? Ela, a mesma ideia apresentada pelo Bill Gates, ela trouxe ao parlamento, tanto essa ideia quanto também a ideia de você criar uma personalidade jurídica para os robôs, para responsabilizá-los em casos em danos aos seres humanos. Esse debate surgiu agora em decorrência dos testes, né, da Google e da Uber nesses carros automatizados. Uhum. Se um carro bate e mata um humano, de quem que é a culpa? É da empresa, é do programador, é da pessoa que comprou aquele carro. E nesse debate todo, a ideia de você taxar os robôs foi refutado pelos deputados, né, os eurodeputados, porque sofreram um grande lobby, várias empresas de robótica acharam um absurdo uma ideia de você taxar os robôs e esse lucro ser dividido, um absurdo essa ideia, porém admitiram, né, deixar para os próximos anos a discussão a respeito da criação de uma personalidade jurídica. Esse debate ainda está ocorrendo no Parlamento Europeu. Não posso te dizer agora a que pé está, porque eu já não vejo isso desde o ano passado. É uma coisa que eu meio ignorei, né? Mas a ideia principal dessa criação dessa personalidade jurídica é criar um seguro. Então, você vai, enquanto você compra o robô, né, ou você compra esse carro automatizado, você vai pagando mensalmente um seguro que vai cobrir qualquer dano que esse robô venha a causar em algum humano. O que eu tava pensando aqui, antes de você apresentar isso tudo, é que, como a gente falou lá no começo, né, quando eu citei lá o Blade Runner e tal, e até a expressão que você falou lá, que o próprio nome robô, né, vem de uma palavra que quer dizer trabalho escravo, ou quer dizer escravo, né, não me lembro exatamente como que você falou. Robota, trabalho escravo. Isso. Então o robô, ele já parte ele já surge, né, o conceito de robô, ele já surge como um escravo, né, já surge como conceito próprio de uma pessoa ou de alguma coisa análogo a uma pessoa que vai trabalhar no seu lugar, mas teoricamente para te beneficiar. E é óbvio, o trabalho robô, ele beneficia uma pessoa, né? Ele beneficia quem está consumindo aquilo e beneficia quem está lucrando com aquilo. Não vai beneficiar apenas a classe trabalhadora. Mas eu pensava aqui, enquanto você falava, que é justamente isso. A gente só... daí eu fiquei pensando aqui, né, no Asimov e tudo mais. A gente pensa nesse trabalho robô como uma pessoa, né, como um ser humano, ou como um humanoide, ou como seja lá o que for, que a gente não tem receio em escravizá-lo, né, entre aspas aí, porque ele não é um ser humano, porque você não tem nenhuma identificação com ele, né?
E daí eu fiquei pensando, né, quando você falou, né, da pessoa que trabalha no caixa do McDonald's, do porteiro ou coisa semelhante. Há também nessas pessoas que têm funções ou que têm ocupações um pouco menos privilegiadas na nossa sociedade, uma claríssima desumanização, né? É muito fácil você chegar e ver como que as pessoas tratam. Eu já tive o desprazer de consumir a comida que é vendida no McDonald's, eu não me orgulho disso, mas já vi como as pessoas tratam os atendentes do McDonald's, que são na sua grande maioria pessoas muito jovens, pessoas que não têm nenhuma experiência profissional na vida, e daí você vê claramente como as pessoas tratam essas pessoas muito mal lá, como tratam mal o porteiro, como tratam mal o jardineiro. Na empresa onde eu trabalho, as meninas da limpeza são só mulheres, não tem nenhum homem, as moças da limpeza e os jardineiros, que daí são só homens, não tem mulheres, são terceirizados, né? Eu sou funcionário do Estado, e essas pessoas são terceirizadas. E por muitos colegas que são concursados como eu vejo que eles tratam eles de uma maneira muito precária, muito ruim. Essa desumanização dessas pessoas que têm essa ocupação um pouco menos privilegiada, ou bem menos privilegiada, já é um indício claro dessa desumanização, né? E daí eu fico pensando assim, né? Assim como lá no Blade Runner os robôs se revoltaram, os robôs não, os replicantes, né, se revoltam, como em outras obras, né, como Matrix, por exemplo, as máquinas se revoltam e tudo mais. E algumas pessoas podem falar, não, mas então lá no futuro os robôs vão se revoltar. Bom, não sei se a gente vai chegar nesse momento histórico, não sei se a humanidade não acaba antes disso, mas esses robôs, entre mil aspas, né, essas pessoas mais simples que não têm, essas pessoas que têm uma ocupação um pouco menos privilegiada, essas pessoas estão no caminho de se revoltar, você não acha? Com certeza, Cristiano. Quando você pensa, quando você analisa esses dados e você verifica que a maior incidência de perda de trabalho vai ser em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, países que não possuem uma proteção, né, aos trabalhadores, é um pouco desesperador. Na verdade, um pouco não, é muito desesperador. E você falou agora, você não sabe se os robôs vão se revoltar, mas muito provavelmente as pessoas elas vão se revoltar, porque se você não tem trabalho, você não tem dinheiro, você não vai ter comida, você não vai ter acesso a direitos básicos de sobrevivência. Então, eu prevejo mesmo uma guerra entre as pessoas, guerra civil, de fato, em decorrência disso. Então, não vai ser uma guerra de robôs, mas uma guerra dos humanos mesmo. Isso. E eu não acho que vai demorar muito tempo para isso. Eu vejo que... Vídeo Brasil, pessoas desesperadas, 14 milhões de desempregados. Triplique isso no futuro para você ver se não vai ter revolta popular contra os governos ou até contra mesmo as empresas. Sim, contra as empresas. Da outra vez que a gente gravou, você abriu minha cabeça para uma série de coisas. E daí, nessa semana, né, que a gente ficou entre a última gravação e essa, eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando, será que esses robôs que se revoltam nas peças de literatura ou do cinema não são necessariamente um aviso pros patrões, ó, esses que são robô hoje, e esses que vocês tratam como robô hoje, esses que vocês só tratam dessa forma porque vocês diminuem a humanidade deles. Será que não é exatamente isso? Eu fiquei muito pensativo essa semana inteira. Você botou um monte de minhoca na minha cabeça. Saiba disso. Você colocou um minhocário inteiro na minha cabeça. Fiquei a semana inteira pensando sobre isso. Até peço desculpas por isso. Não, eu quero que agradeço, porque, você abriu abriu uma janela gigantesca aqui na minha cabeça que eu não tinha pensado. Eu falei, caramba, isso é muito mais grave e muito mais importante do que eu estava imaginando que era quando a gente começou a gravar. Eu pensei que era apenas uma situação ruim, você chega no final e me mostra que é uma situação calamitosa, não é apenas ruim, e ao longo da semana eu fiquei mastigando isso e falei, é ruim, mas, será que não é por aí que a gente vai acabar
tomando o poder de uma vez disso? Conjecturas. Se você olhar de uma forma positiva, sim, a gente vai alcançar aí uma sociedade socialista, se você parar para pensar, porque o governo ele vai intervir de alguma forma nas indústrias, impedindo que elas lucrem muito mais do que elas já estão lucrando agora com a mão de obra robótica, obrigando elas a empregarem os humanos. Vai haver uma distribuição de renda para esses humanos. Enfim, se você olhar todos os espectros, todas as possíveis políticas a serem aplicadas, essas políticas que já estão sendo discutidas, inclusive, a gente caminha de fato para o final do capitalismo. Ponto. Aí talvez a gente tenha que pensar em alguém para pensar se... Porque o que me assusta é isso. Será que a gente está caminhando para o final do capitalismo ou para um próximo capítulo do capitalismo? Pode ser para um próximo capítulo também do capitalismo. Talvez o capitalismo como a gente conheceu nesses últimos 500 anos, esteja acabando e a gente entre numa nova fase. O colapso do capitalismo ele é inevitável, né? A questão que fica é que ele sempre se reinventa, né? Exato. Agora, assim, não dá para prever qual vai ser o próximo capítulo do capitalismo, porque a situação ela é tão calamitosa que a gente não consegue nem ver o próprio futuro da humanidade. Complexo isso, hein, Vanessa? Nossa, você... Sério? Você estragou minha semana. Sacanagem, brincadeira. Não, tudo bem. Essa discussão, ela começou a tomar o centro de alguns países, foi muito recente, sabe? Se você parar para pensar, o primeiro relatório que deu alerta foi de 2013, as discussões nos países, né, Estados Unidos, China, União Europeia e o Japão, começaram a partir de 2014, isso já na metade do caminho, sabe? Tipo, desde 2000, essa automação ela está avançando e só depois de 14 anos é que os governos pararam e falaram, ok, vamos reavaliar isso, porque daqui 15 anos não vai ter mais volta, já não tem mais volta. Já não tem mais o que fazer, né? Um pouco os impactos. Uhum. Só que aí você pega a situação do Brasil. O Brasil é um país em que não se discute isso, o governo ele meio que prepara uma cama para um apocalipse que está vindo, porque no momento que você faz uma reforma trabalhista, né, que tira o poder dos sindicatos de negociação, que você faz uma reforma da Previdência, em que você aumenta a idade de pessoas que daqui 15 anos não terão empregos, porque seus empregos serão automatizados, você institui uma PEC em que você reduz o investimento na educação. Este ano a gente já tem um presidente que nem precisou da PEC para reduzir os investimentos. Reduziu de vontade própria, aleatoriamente, pelo quesito de balbúrdia. Sim. Você também diminuiu o investimento no Pronatec, que é um meio de requalificação profissional. Sobretudo para as classes mais baixas. Isso, desde o governo Temer, o Pronatec, ele já está sofrendo já uma diminuição. Esse ano foi pior ainda. Enfim, assim, o cenário do Brasil é um dos piores. Se você parar para ver as políticas públicas que podem ser realizadas aqui no Brasil. O país não discute, o governo não discute isso. Assustador. E deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, o governo... Eu só queria fazer um adendo, porque esse ano eu falei que não se estuda isso no Brasil, eu tô sendo até falando de uma maneira um pouco equivocada. Porque ano passado, o IPEA soltou um estudo falando sobre quantas profissões seriam automatizadas aqui no Brasil, e esse ano a Universidade de Brasília também soltou. Então eu só queria apresentar esses dados, tá? Uhum. Então, o IPEA, ele prevê entre os 45 milhões de empregos hoje no Brasil, que cerca de 360.769 trabalhadores perderiam seu emprego por automação. Caramba, gente pra caramba. Brasil é pra caramba, tá? Já o estudo realizado pelo Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações da Universidade de Brasília
Eles avaliaram uma lista com 2.602 profissões e até 2026, cerca de 54% dos empregos formais no país, algo em torno de 30 milhões de vagas, poderiam ser ocupados por robôs e softwares. Caramba. Só no... Isso é um pouco assustador. 30 milhões de vagas. E eles aproveitaram, eles analisaram que os empregos... eles pegaram como eles fizeram esse estudo, eles analisaram os empregos de 2017, né? E já em 2017, eles viram que cerca de 25 milhões de empregos já podiam ser perdidos para automação. Caramba, é muita gente. Não vai ter emprego pra ninguém. Não. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, né? Você afirmou que se fala muito pouco sobre essa questão aqui no Brasil, né? Se fala sobre isso, sobretudo, né, por parte do governo, né? Quer dizer, eu não sei se eles não falam, se eles sabem e tem uma estratégia por trás disso, não sei, é outra questão aí. Não vamos entrar nessa síndrome de conspiração. Eu acho que eles nem sabem, por favor. Olha o governo que a gente colocou. A gente não, né? A gente não, né? A culpa não foi dos anarquistas. Mas assim, e a esquerda? Não sei se você tem ligação com algum partido, com algum grupo, com alguma coletivo, com coisas semelhantes, mas a esquerda nacional, ela está preocupada com isso? Porque assim, me parece de maneira muito objetiva que se a gente for diferenciar a esquerda da direita, de maneira muito, mas muito reduzida e muito sucinta, a esquerda tem que estar do lado da classe trabalhadora. É óbvio que a gente vai poder dividir isso de várias formas, de poder tornar essa minha afirmação muito mais complexa e muito mais rebuscada, mas a esquerda ela tem que estar ao lado, tem que estar caminhando ao lado da classe trabalhadora. A esquerda, no modo geral, e é óbvio que não existe uma esquerda, antes que alguém fale, mas qual esquerda? Existem várias esquerdas, existem várias maneiras de se pensar de esquerda, existem várias frentes de esquerda, mas existe algum debate sobre essa questão entre as frentes de esquerda no Brasil e mais especificamente no Brasil? No Brasil eu nunca vi. Essa é a grande verdade. Se discute muito a questão do emprego, mas é uma questão muito imediata. O que a gente vai fazer na classe trabalhadora hoje, algo que a gente vai fazer com a classe trabalhadora que vai sofrer com a reforma da Previdência. Mas ninguém está discutindo ainda o que a gente vai fazer com a classe trabalhadora que vai ser deslocada pelos robôs. Não se discute. Eu pesquiso isso já faz 3 anos, desde 2016, e em nenhum momento eu me deparei com um texto ou algum debate, nem mesmo feito pelas centrais sindicais a respeito do assunto. Caramba, isso é muito assustador. Se os grupos que são os mais interessados na classe trabalhadora estão alheios a essa questão, a própria classe trabalhadora, que às vezes não tem condição de se especializar, não tem condição de se aprofundar num debate, um debate para além da sua realidade ali, né? Sua realidade objetiva, né? Isso sim que me assusta. A esquerda não tá batendo, a esquerda não tá com o martelo na mão, martelando em cima dessa questão. Isso sim me deixa muito mais apavorado ainda. Essa questão, ela tem que ser debatida o quanto antes, porque a gente já está muito tempo defasado nesse debate. Eu fico feliz, inclusive, de um instituto como o IPEA e como a Universidade de Brasília começarem a debater isso, trazer esse assunto à tona. Foram relatórios muito pouco divulgados. O da Universidade de Brasília ainda teve um pouquinho de repercussão, mas, por exemplo, eu soube dele através da Folha de São Paulo, mas eu fico me questionando quantas pessoas foram atrás desse relatório e foram exatamente lá no link daquele relatório, que provavelmente esse link ele vai estar linkado, né, no podcast. E como funciona? Como eles analisaram todas as profissões, você vai lá, clica, escolhe a sua profissão e ele mostra num gráfico qual é a chance de automação dessa profissão ao longo dos anos, até 2026. Eu tô apavorado.
apavorado. Inclusive porque a sua profissão, se não me falha a memória, tem 60% de chances, né? Eu te mandei isso. Ou mais, né? Pelo amor de Deus. Assim, a minha profissão, a minha ocupação hoje, né? Eu sou técnico em informática, ela é o que eu mais quero fugir da minha vida. Independente dessa questão toda que a gente tenha falado, eu detesto fazer aquela ocupação. Tomara que meu chefe não esteja me ouvindo, porque, né, ele é cheio de um discurso que a gente tem que ser feliz no trabalho, não sei o quê. Mas graças a Deus eu tenho a oportunidade de estudar, eu tenho a oportunidade de ter uma outra formação, né? Eu sou filósofo também, posso atuar em outras áreas, mas o que me preocupa mesmo é, sabe, a moça do café lá da empresa, que essa, né, eu já conversei com ela, coitadinha, ela quase analfabeta, ela não é uma moça, né? Já é uma senhora, mas ela não vai encarar um curso técnico, ela não vai, sabe? E essa galera eu não sei se sabe, é um pouco de solidariedade de classe trabalhadora mesmo. Eu sei que eu tenho condição de atuar em outras áreas, mas essas pessoas, o que elas vão fazer? Sabe, o cara que tá vendendo, o cara que já tá precarizado ao extremo, que já tá numa profissão, sabe, o entregador de galão d'água na bicicletinha cargueira, esse talvez, né, vai ser substituído por um drone que vai levar água na casa das pessoas, não sei. E o que esse cara vai fazer, mano? Exato. Eu penso que as pessoas, elas não discutem isso porque elas acham que é uma coisa muito distante, muito utópica, muito fora dos padrões brasileiros, mas é como eu disse para você em um debate anterior que a gente teve, a automação, ela é uma coisa muito silenciosa. Aos poucos ela vai esvaziando a tua profissão, aos poucos ela vai sumindo com profissões, e a gente vai normalizando isso. A gente acha normal, a gente acha comum, a gente acha incrível que aquela profissão sumiu porque ela era rotineira, ela era chata. A pessoa que foi substituída provavelmente está no emprego melhor, está fazendo outra coisa da vida. Uhum. Então a gente tende a deixar esse debate de escanteio com esse tipo de pensamento, quando na verdade não, esse silêncio da automação, ele é desesperador. Eu sei que eu estou usando muito a palavra desesperador nesse podcast hoje, mas é o que resume meu sentimento quando eu vejo a situação do Brasil, porque eu analiso textos, estudos, relatórios de vários países pelo mundo, vários. Os governos todos estão atentos. E aí eu olho aqui para o Brasil e esse caos, e a gente tem uma situação de miserabilidade que vai aumentar, e enfim, sabe, tipo, eu me sinto meio atada, ainda que eu esteja produzindo algo. Sim. Não sei se isso talvez seja o suficiente para salvar alguma pessoa desse apocalipse dos trabalhadores que a gente está se encaminhando. Vanessa, esse papo foi assustador. Geralmente eu termino, esse papo foi ótimo, mas esse papo foi assustador. Foi assustador. Acho que já te assustei bastante sobre isso. Eu não vou dormir, mas nunca mais, eu acho. Brincadeira, eu vou dormir sim. Vai dormir tranquilo. Não, mas assim, talvez eu acho que o que falte pra esquerda mundial é isso, né? É não dormir mais, né? Já dormiu bastante. Dormi bastante no ponto. Eu espero que, de alguma forma, o Brasil acorde para esse debate, que algum parlamentar hoje levante isso daqui a um ano, sabe? Leve essa discussão para surtir alguma lei referente a isso, algum projeto, porque se a gente vai ficar esperando até 2022, final desse governo, e ter esperança de que um outro surja, quantos empregos já não foram perdidos para automação? Muitos. Quanto desses 14 milhões de desempregados hoje no Brasil, quantos deles os empregos já não foram perdidos para automação? E é uma questão que não se discute. Então a gente tem que parar agora, começar a visualizar isso, começar a cobrar dos nossos parlamentares. Eu sei exatamente em quem eu votei, então eu tenho muita vontade de chegar nessa pessoa, puxar a orelha e falar, porra, apresenta um projeto, leva essa discussão pro plenário, pelo amor de Deus, sabe?
vocês estão focando muito nos votos de 2022, mas vocês têm que pensar na geração de 2030. Nas pessoas que estarão empregadas ou desempregadas daqui 15 anos. 15 anos passa muito rápido. Nossa, 15 anos passa voando. Vanessa, quer deixar algum recado pra galera? Quer deixar link? Quer deixar rede social? Agora é o teu momento. Meu recado para vocês que estão me ouvindo é: estudem programação. Nunca deixem de estudar. Pensei que você ia deixar o recado classe trabalhadora do mundo inteiro. Vocês não têm nada a perder. Também. Se eu fosse, minhas últimas palavras seriam: estudem programação. Usem filtro solar e estudem programação. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. E aí você que escutou o programa até o final, gostou do conteúdo? Bom, se você gostou, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com a manutenção desse programa acessando ao apoia.se/Teologia de Boteco. apoia.se/Teologia de Boteco. E verifique as possibilidades. Valeu!